O elevado número de casos e mortes e o risco de colapso no sistema de saúde fez o estado de São Paulo retroceder para a fase vermelha, que aumenta as restrições para tentar conter o avanço do vírus. Medida que vem gerando elogios e críticas. E para falar sobre essa necessidade da adoção de medidas mais duras, aqui no Jornal da Manhã a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo mais uma vez, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Tudo bem, secretário? Bem-vindo sempre. Como vai? Muito bom dia, Tiago. Conversando com vocês nessa manhã sobre o momento agudo que nós passamos da pandemia aqui em São Paulo. O secretário, o centro de contingência diz o quê? Assim que essas medidas entrarem em vigor, qual é a efetividade e a expectativa de se reduzir pelo menos o número de internações e contaminações? Bom, nós estamos à frente com as duas piores semanas da pandemia até então. Nós tivemos uma aceleração muito forte, não só aqui em São Paulo, né? 17 estados têm ocupação acima de 80% de leitos de UTI. Nós saímos de 69% da ocupação de leitos a 75% em uma semana, e o recorde de número de pacientes em leitos de UTI, 7.415 pacientes em UTI aqui no estado de São Paulo. Portanto, é fundamental que a gente possa ter essas restrições, esse modelo implementado pelo Plano São Paulo, mobilizando a sociedade nesse momento. A nossa expectativa é arrefecer essa aceleração durante esse período. São 2 semanas decisivas e é fundamental que a gente possa ter a colaboração da população do estado de São Paulo, ficando em casa, utilizando máscaras, respeitando as regras de distanciamento social. Bom, agora participando também dessa entrevista, José Maria Trindade, conosco nesta quinta no Jornal da Manhã. Zé Maria. Pois é, secretário, existe uma projeção de futuro, como o senhor vê a projeção aí para o próximo mês, os próximos 2 meses? Zé Maria, bom dia. Nós temos visto 93 novos pacientes sendo internados diariamente. Então, nós precisamos desacelerar. A nova cepa chegou do estado de São Paulo, assim como atingiu todo o país, e ao que nos demonstra uma aceleração mais rápida, uma relação casos e internações mais contundente. Eu tive em locais como Araraquara, onde a gente viu gente muito mais jovem sendo internada, entubada ao longo desse período. Portanto, é fundamental que a gente possa ter a desaceleração em um mês de março, que se apresenta como o mês mais forte da pandemia aqui no estado de São Paulo, e posso dizer também em todo o Brasil. Nós estamos aumentando o número de leitos, assim como fizemos durante toda a pandemia, mas essa relação de pessoas que são internadas e que vêm a óbito ainda é muito grande. Portanto, um mês muito duro pela frente. Registro aqui mais uma vez o pedido de colaboração de toda a nossa sociedade. E, secretário, não é uma crítica, é só uma curiosidade. A decisão, ou pelo menos o comunicado do lockdown, veio na quarta-feira dessa semana. Por que ficou estipulado que ele começa apenas no sábado à meia-noite? Bom, Adriana, nós fazemos as ações programadas para que todos possam se preparar, né? Nós teremos 2 semanas desse modelo, então é um período importante. O centro vai avaliando diariamente esses dados, essa evolução, e, portanto, hoje e amanhã as pessoas se programam, conversam com seus familiares, no trabalho também todos estabelecem esse novo parâmetro fundamental para que a gente possa, em conjunto, superar esse período. As regras são colocadas, mas elas são executadas uma grande parceria com a sociedade. Então, essa é a intenção do governo. O governador João Dória colocou toda a equipe para trabalhar em torno dessa mobilização, também em toda a mobilização para colocar mais leitos aqui no estado de São Paulo, mobilizando também os gestores. Tivemos uma grande reunião com mais de 618 prefeitos do estado de São Paulo, a imensa maioria concordando e atuando para a gente poder superar em conjunto esse momento. Secretário, ficou decidido que as escolas continuam funcionando com no máximo 35% da capacidade, e em relação a esse assunto nós estamos perguntando a opinião dos nossos ouvintes e espectadores. Peço para que o senhor ouça também a palavra do nosso ouvinte, depois a gente conversa sobre essas medidas. Só reforçando o nosso WhatsApp, 11 São Paulo 93117 0620. Acompanhe. Sou a favor
do retorno, porque afinal todas as outras doenças acabaram, ninguém morre do coração, de nada mais, né? Nem de assassinato, nem de trânsito, só de corona. E ônibus lotado pode, metrô lotado pode, baile funk pode, tudo pode, pô, porque não pode aula. Bom dia, sou o Flávio de Barra Bonita, interior de São Paulo. Eu ainda não me sinto seguro, acho que assim como muitas pessoas, para deixar o filho ainda voltar para a escola. Eu acho que a doença agora está num nível muito avançado, causando muitas mortes, e compensa a gente sacrificar mais um ano dos alunos e depois recuperar isso. Compensa pela vida de todos nós. Bom dia, sou o Davis aqui de Santana do Amapá. Eu sou totalmente contra a volta às aulas para nossas crianças, porque esse vírus ainda continua circulando muito. Aí, secretário, ouvintes de várias regiões aqui do Brasil falando sobre essa questão da volta às aulas, pelo menos a manutenção desse limite aí de 35%. Como é que essa decisão foi tomada, secretário? E que palavra o senhor dá, obviamente, para os pais? Quais crianças que devem ir? Isso, como o próprio secretário Rosselli destacou, cabe ao pai, cabe à mãe definir. Como é que vai ser feito isso nessas 2 semanas? Tiago, ontem eu acompanhava uma apresentação das Nações Unidas, onde mais de 200 milhões de crianças no mundo vão ter aí seus estudos defasados por conta da pandemia. Uma preocupação muito grande com o futuro das nações em torno disso. Ontem o secretário Rosselli colocou, e é muito importante esclarecer, nós sabemos que no nosso país um número considerável de crianças depende da escola para sua questão de segurança alimentar, né? Muita criança vai na escola dependendo dessa merenda, portanto, nós estamos deixando as escolas abertas, sobretudo para os alunos vulneráveis, né? Aqueles que têm necessidade de alimentação escolar, que têm dificuldade em acesso à tecnologia e outros suportes, com defasagem de aprendizado, cujos responsáveis trabalham em serviços essenciais, ou seja, não tem onde deixar as crianças, e com saúde mental sob risco. Então, os pais definem se a criança volta ou não, e nós estamos fundamentalmente mantendo aberta por conta desses alunos vulneráveis, para a gente dar a assistência necessária para eles nesse período. Zé Maria? São Paulo, secretário, se organizou primeiro, definiu aí essas cores, estratégias e tal. Eu queria saber o resto do país, como é que o senhor vê as organizações e se é preciso mesmo uma centralização, ou seja, um lockdown nacional. José Maria, a gente vê a fragilidade em torno da não coordenação nacional nos mais diversos temas, prejudicando o combate ao coronavírus desde o início da pandemia. Alguns estados se prepararam mais, outros menos, mas todos aí buscam, de uma maneira ou de outra, acertar. Ocorre que nós temos grandes desigualdades no país ainda. Ontem eu conversava com o presidente da CNM, o Harold, né, a nossa Confederação Nacional de Municípios, e ele colocava, por exemplo, com a compra de vacinas, a dificuldade que podem ter municípios menores e que não têm um orçamento tão robusto em regiões com uma maior desigualdade, assim como temos aqui em São Paulo também. Portanto, a falta da coordenação nacional prejudica muito o combate ao coronavírus no país, mas é importante registrar o esforço dos governadores e dos prefeitos ao longo desse período. Sim, secretário, será que nós desmontamos os hospitais de campanha cedo demais? Existem planos para serem construídas algumas novas estruturas de atendimento de urgência? Adriana, nós seguimos com a premissa de garantir o atendimento para todas as pessoas. O governador João Dória determinou que todo aquele novo leito de UTI possível seja colocado. E nós conversamos isso com os prefeitos na reunião de anteontem. Ocorre que essa nova cepa, ela traz a necessidade, pela gravidade dos casos que a gente tem visto, de leitos mais fortes, leitos de UTI, que são diferentes daqueles leitos de enfermaria que permeavam os hospitais de campanha colocados no início da pandemia. Nós estamos seguindo com esses hospitais de campanha, já colocamos o Hospital de Heliópolis de pé novamente, no interior, que teve uma aceleração mais rápida do que aqui na capital e na Grande São Paulo,
nessa onda da pandemia. Inauguramos na sexta-feira o Hospital de Jaú, em parceria com a Amaral Carvalho, com a Prefeitura, em Araraquara também em parceria com a Prefeitura, e assim estamos fazendo em todo o estado de São Paulo. Mas nós não vamos ver mais aquelas grandes tendas, nós estamos buscando estruturas já existentes em que a gente possa fortalecer e criar esse leito de UTI, dado a gravidade crescente dos casos que a gente tem visto, com insuficiência renal, com mais tempo de permanência nesses leitos, nessa fase que nós estamos da pandemia. Secretário Marco Violi, só para a gente fechar e sempre reforçando para o ouvinte, espectador da Jovem Pan, o distanciamento social, o uso de máscara, álcool gel, todos os procedimentos que nós já conhecemos. Eu pergunto para o senhor, o que pode e o que não pode abrir nesses próximos dias? Nesses próximos dias nós teremos somente os serviços essenciais até às 8 horas da noite funcionando, aqueles já conhecidos desde o início da pandemia, restaurantes somente com delivery. Nós teremos protocolos nos supermercados, protocolos fundamentais nas escolas também, e a partir das 20 horas o toque de restrição, pedindo para que as pessoas fiquem em casa e que a gente possa ter nesse período também uma fiscalização nossa, do governo e da sociedade em torno das festas clandestinas, para que não hajam aglomerações. Nós criamos até um telefone para as pessoas ligarem, 0800 771 3541, para denunciar essas aglomerações, e nós vamos agir a todo momento. Nós temos que, aqui no estado de São Paulo, unir sociedade, governo do estado, prefeituras, e aproveitando o gancho da pergunta José Maria Trindade, esse desastre da coordenação nacional pelo presidente Bolsonaro, nós temos que superar isso e passar por essa fase mais contundente da pandemia, unidos aqui em São Paulo. Repita o 0800, secretário, por gentileza. 0800 771 3541. Perfeito. É o denúncia de aglomerações. Secretário de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, Marco Violi, mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado.